Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu me deparei com uma frase muito interessante lá no Facebook de um seguidor meu. É uma frase até simples, mas é muito boa. Ela diz o seguinte, aliás, diz o seguinte, o nome do seguidor é Matheus Rafael Guerra. O Matheus postou a seguinte frase: quer dizer que gay másculo está fazendo cosplay de hétero, mas o gay afeminado não está fazendo cosplay de mulher? É um ótimo questionamento, né? Bom, e é disso que a gente vai falar hoje, gente. Essa discussão de gays femininos, gays masculinos, né? Ela volta de tempos em tempos. É uma discussão antiquíssima, já deu pano para manga. E agora ela voltou com força total. Quer dizer, agora não, já tem um tempinho, né? A tendência no meio queer é que homens gays que não apresentam feminilidade são considerados pejorativamente, diga-se de passagem, são considerados heteronormativos. Eu já falei disso aqui, eu vou deixar o link aí. Porque estariam assumindo uma postura masculina para serem vistos como heterossexuais. Como se a masculinidade fosse exclusiva de heterossexuais, o que a gente sabe muito bem que não é. A masculinidade é um comportamento entre nós homens, sim, gays são homens, mais do que esperada, né? Afinal de contas, a gente cresce tendo essa ideia, né, do comportamento masculino. Então, nada mais natural que a gente desenvolva essa masculinidade e o contrário, as mulheres também aprendem, né, a questão da feminilidade e tal, e é mais que esperado que elas façam, que elas assumam mesmo esse papel, esse comportamento, na verdade, né? Agora, claro que algumas pessoas acabam saindo, né, invertendo esse comportamento, subvertendo, melhor dizendo, esse comportamento, o que é válido também, né? Não existe um comportamento válido e o outro não válido. Mas se um é válido, se todos são válidos, né? Por que apenas um é incentivado e o outro é condenado? Olha, eu até entendo. Por que a masculinidade ela é condenada? Porque as pessoas fazem uma pequena confusão entre masculinidade e machismo, né? Não é a masculinidade que é tóxica, é o machismo, né? A pessoa pode ser o homem, ou o homem hétero, ou o gay, podem ser masculinos e podem ter bom caráter, não serem machistas. E o contrário também rola. Mas a maioria, né, dos homens héteros principalmente, né, tem essa masculinidade tóxica. Ok. Mas a gente vai generalizar por causa disso? Então, assim, todos os homens gays que têm essa tendência a ser um pouco mais masculinos são tóxicos? A gente vai definir o caráter das pessoas assim? Não, né? Obviamente que não. O fato de ser mulher ou de projetar feminilidade também não garante que a pessoa vai ter um bom caráter, né? Que vai ser uma boa pessoa. A gente está vendo aí que não é bem assim, está muito explícito, né? As Lumenas e Caróis da vida estão aí para nos provar isso. Não quer dizer que uma coisa será uma coisa, porque a maioria dessa coisa é assim, sabe? Então, menos, né? Não vamos ser tão generalistas, né? Bom, e aí, essa frase do Matheus me remeteu a uma outra frase que foi dita por uma escritora trans, escritora e militante trans, Juno Dawson.
Ela disse numa entrevista isso em 2017, o seguinte, que vou ler aqui para vocês, tá? Muitos homens gays são gays como prêmio de consolação porque não podem ser mulheres. Prêmio de consolação. Bom, e aí ela completou depois, né? Vem um complemento que ela diz o seguinte: quando eu percebi que gostava de rapazes, pensei, sei o que é isso, ou sei o que isso significa, né? Existe uma palavra para quando o menino gosta de outros meninos. Ela queria dizer homossexualidade. Devo ser um cara gay, como se isso fosse uma imposição, né? Na época, obviamente, Juno se identificava como um menino. Bom, e vocês desculpem o barulho que estava rolando aí um pouquinho antes, é porque tem um avião passando aqui anunciando uma porcaria de um parque de diversão. Todo dia essa hora tem isso. Bom, enfim, voltando. Juno se identificava como um homem gay, então nessa época que ela percebeu que estava interessada em outros rapazes, ela sabia que era homossexualidade, ela quis colocar que isso era uma posição, porque na verdade existem outras, né, opções, ela não precisa ser necessariamente um menino gay, ela poderia ser uma mulher trans, e foi como ela se assumiu logo depois. Tanto é assim que existe uma outra declaração da Juno, onde ela diz o seguinte: eu só queria ser fodida como uma mulher. É disso que se trata. Não é sobre o buraco que está entrando. Nossa. Complicado, né? Bom, e aí assim, prêmio de consolação, jura? Chega a ser ridículo porque é totalmente generalizante, né? Consegue confundir identidade de gênero com sexualidade, com orientação sexual, e ainda descarta a existência da sexualidade de outras milhões de pessoas, né? Não só descarta, como invalida. É complicado, sendo um prêmio de consolação, considerar isso um prêmio de consolação é impressionante, é bastante irônico, inclusive, né? É bastante irônico, porque na verdade, como é que alguém tão confiante da sua própria identidade, né, seja tão rápido em descartar a identidade dos outros? Identidade essa que são tão válidas quanto a dela, inclusive, né? Impressionante. Mas o que me deixa mais curioso, tanto em Dawson quanto no movimento queer, são as motivações que levam, né, a nos dizer que estamos errados, que nossa sexualidade está errada, porque essas pessoas consideram assim. Se tanto Dawson quanto o movimento queer dissesse que essa motivação deles em desvalidar a nossa sexualidade fosse religiosa, eu me sentiria menos assustado, eu diria. Me sentiria menos assustado. Né? Seria melhor ler assim: a maioria dos homens gays são, na verdade, heterossexuais, porque Jesus e blá 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 blá. Né? Seria melhor. Seria mais fácil de engolir uma porcaria dessa, né? Porque prêmio de consolação é voltar a essa noção de que homens gays serem realmente mulheres disfarçadas é bem antigo, né? É antiga e forma base para muita discriminação até hoje, né? Lá no Irã, por exemplo, vamos colocar o Irã por exemplo, né? Ser gay é crime, né? Ser gay é crime. Mas ser uma mulher que gosta de homem, não, obviamente, né? Então os gays são obrigados a fazer cirurgia de redesignação. Quer dizer, um homem gay, ele precisa, para ele dar vazão ao seu desejo por homens, ele precisa fazer a cirurgia e se transformar, nesse caso, né, em uma mulher trans.
É tão complicado isso, né, gente? Porque a gente é invalidado o tempo todo mesmo, né? Bom, mas não, né? Gays não querem ser mulher. O fato de ser gay não é um prêmio de consolação, né? Nós não somos gays porque não conseguimos nos tornar uma mulher, né? Embora alguns acham que devam e fazem isso. Não estou dizendo que sejam todos, né? O que muitas pessoas não percebem é assim, tem os gays que realmente agem, se comportam de acordo com aquilo que eles acham que devem se comportar, né? Os comportamentos, os maneirismos, a personalidade dessas pessoas é uma forma inconsciente, talvez, né, na maioria dos casos, acredito eu, de sinalizar para outras pessoas heterossexuais que eles são gays, né? Ou uma forma de socialização, aquela história do gay de circo que eu já falei outras vezes aqui, também principalmente em relação ao Gilberto lá do BBB. Alguns gays realmente acham, entendem que precisam explorar essa feminilidade, né, para servir, porque acham que assim facilita a interação com os héteros, porque aí ele serve de alívio cômico. Outros acham que assim, essa forma mais explícita de sinalizar, né, que são gays, porque na cabeça deles gays têm que ser mais femininos, é uma forma também de chamar a atenção, tipo, estou aqui. Então assim, gente, eu acho muito complicado, né, a gente colar em todos os gays que são afeminados o fato de querer ser mulher, ou colar em todas as mulheres transexuais que no fundo são homens que querem se passar por mulher. A gente não pode fazer isso porque seria também uma generalização. Embora eu acho que isso aconteça, tá? Eu acho sim que isso é bem possível de acontecer, mas a gente não tem o direito, né, de colar isso em todas e muito menos em julgar quem é que no fundo é um homem gay que está fingindo ser mulher, ou quem é uma mulher trans, enfim, nada disso nos compete. Nada disso nos compete. Assim como não compete a ninguém invalidar a nossa sexualidade e dizer, né, que a gente é gay como um prêmio de consolação porque não conseguiu ser uma mulher, como se ser mulher neste caso, como se fosse assim, como se uma mulher trans estivesse um nível acima, né, como se estivesse em outro patamar, né, para usar o meme lá do menino do Flamengo. Não se trata disso, né? Nós não estamos tratando de níveis de poder ou de valor, né? A gente não está fazendo esse tipo de juízo de valor, se alguém é mais, se alguém é menos, se alguém é melhor, né, se atingiu um outro patamar. Não se trata disso, sabe? E pela última vez, gays não querem ser mulher. Não querem. Nunca quiseram. Alguns, de fato, assumem essa postura, mas porque introjetaram isso, né? Internalizaram esses estereótipos que foram criados séculos e séculos atrás. E em repetir isso, né, em pleno século XXI, é um retrocesso assim inimaginável, né? É uma coisa assim que assusta. Trazer esse assunto de volta à tona é como se eu estava falando disso, eu falei disso ontem aqui, né, naquele vídeo sobre o advogado, aliás, minto, no vídeo sobre o BBB anteontem, né, da menina lá falando que é necessário que tenha um homenzinho e uma mulherzinha na relação. A gente não quer ser mulherzinha e nem quer outra mulherzinha. Mulherzinha não entra, né, numa relação homossexual masculina. Não entra essa coisa do ser mulher. Não entra ou não deveria entrar,
porque em alguns casos entra e aí volta essa coisa de internalizar estereótipo, né? De assumir esse estereótipo e conviver com isso e colocar isso nas suas relações. Mas esse não é o caso, não é assim que funciona a nossa sexualidade. Existem essas exceções aí dessas pessoas que internalizam esses estereótipos, mas isso não é a nossa realidade. Então, não, Juno, a gente não quer ser mulher e ser gay não é um prêmio de consolação, né? E o comportamento masculino é tão válido quanto o comportamento feminino. E não, o fato de ter um comportamento masculino não torna um gay tóxico, não faz dele um heteronormativo, já que ele é um homem gay assumido, né? Então ele está fora da norma. E o comportamento masculino não é exclusividade de heterossexuais, de homens heterossexuais, assim como a feminilidade não é um comportamento exclusivo das fêmeas heterossexuais. Ok, gente? Por favor, né? Bom, aquele reforço, vocês se inscreverem se estiverem gostando do conteúdo do canal, já deixar aquele joinha aí, né? Comentarem bastante, porque o comentário é muito importante, e compartilharem o vídeo, se vocês acham que devem. Tá bom? E não esqueçam que amanhã tem vídeo novo, porque aqui todo dia tem vídeo novo. Tá bom, meus queridos? Então até amanhã.